tudo, eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo muito especial para cada um de nós. Louvo a Deus pela vida desta igreja, pela vida de cada irmão, cada irmã. E eu tenho certeza que aquilo que nós vamos aprender aqui nessa noite é de grande valia para a nossa vida espiritual. Dentre os temas que o pastor Jamilson me passou, eu procurei tratar do mais fácil possível, porque este tema, batalha espiritual, é um tanto quanto complexo, mas o Senhor nos dará graça e nós vamos crescer na graça e no conhecimento nesta noite, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Amados, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para não perdermos tempo. Nós vamos achar aqui. Nós vamos falar hoje sobre, dentro dessa temática de batalha espiritual, nós falaremos sobre crescimento espiritual. Eu sei, amados, que muitas vezes nós nos apropriamos de temas e acabamos falando alguma coisa que alguém vem à igreja e diz, mas não era bem isso que eu gostaria de ouvir. Só que o que nós precisamos aprender e entender é que quando nós ensinamos a palavra, ensinamos para que você cresça espiritualmente. E nem sempre o nosso crescimento, falando de uma forma geral, ele vai se dar por aquilo que a gente gosta de comer, gosta de vestir, gosta de fazer. Por exemplo, eu conversava com a minha esposa esses dias e ela perguntava para mim, você gosta de beterraba? Eu falei, não, eu não como beterraba. Mas se você fizer no feijão, a gente vai enganar e come. E se colocar no prato só, eu não como. Como não gosto de algumas outras coisas, mas que são necessárias para o nosso crescimento. Amém? Quem veio nesta noite para crescer espiritualmente, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Vai colocar aí? Obrigado. Vou precisar. Nós temos muitos versículos para nós lermos. Então, eu vou procurar falar menos para a gente ler mais. E aí, eu vou precisar de toda a agilidade de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 30. Diz assim, quem achou, diga amém. Amém. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas, que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Grave, por favor, esta frase. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele. E vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou
pai dele: quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha descrença. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes disse: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Grave esta parte. Por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Versículo 30. Tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isto. Amados, nós vemos um típico texto que fala sobre um episódio dentro da área espiritual, dentro do campo espiritual, lidar com demônios. É um jovem que possuía um espírito epilético, que ora o jogava na água, ora o jogava no fogo. E este homem, o pai deste jovem, traz o seu filho para Jesus. Só que no momento Jesus não está presente. Então ele recorre a quem? Aos discípulos. Quando o pai está ali conversando com os discípulos estão tentando expulsar aquele demônio, Jesus chega. E quando Jesus chega, ele pergunta que alvoroço era aquele. Jesus expulsa então o demônio, e os discípulos então ficam inculcados pelo fato de não terem conseguido expulsar demônios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos: expulsar demônios não é particularidade pastoral. Expulsar demônios, mexer com o campo espiritual, não é para obreiros apenas, não é para alguém que está acima de nós, não. É para a igreja de Jesus Cristo. Independente se é pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, evangelista, missionário, obreiro, membro, congregado, toda a igreja precisa entender que isto é função nossa. E para isso, precisamos crescer espiritualmente. Quem tem um filho pequeno aqui? Você mandaria teu filho para uma guerra lá no Vietnã? Mandaria, pastor? Por que não mandaria? Porque ele não tem maturidade, ele não tem estrutura, ele não se alistou no exército, ou seja lá onde ele quisesse alistar. Ele não tem um processo de maturidade para poder enfrentar coisas que são competência de quem? Dos adultos. Para nós enfrentarmos o mundo espiritual, nós não podemos ser crianças na fé. Temos que ser adultos. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. Se você tiver papel, caneta, quiser anotar, vai anotando algumas
coisas estarão aqui na tela, mas para que você entenda o que é crescimento espiritual. É o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Cristo. Acontece quando? Ao longo da vida com Cristo. Amado, ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém cresce na fé com um mês de evangelho. Infelizmente, nós vemos hoje o afã, e eu vou usar, eu sei que a gente está transmitindo, eu vou ter todo o cuidado e carinho para citar alguns exemplos, para não agredir e não ferir ninguém, mas vem aqui comigo, por favor. Você vê que hoje a gente tem muito aquele negócio de status. E quando alguém famoso se converte ou entra para a igreja, lá no mundo a pessoa tem nome, a pessoa tem fama, a pessoa tem status, a pessoa tem posição. Aí vem para a igreja, ó, fulano está conosco, fulano está na igreja agora. E você vê que daqui a pouco, aquela pessoa, ela não tem a preocupação, e parte também de algumas lideranças, não ter a preocupação de fazer esta pessoa crescer. Não, já coloca para cantar. Já coloca para pregar. Aí o que acontece? A pessoa não tem base, a pessoa não tem estrutura, a pessoa não tem alicerce. No primeiro vento ela cai, sai da igreja e difama o evangelho. Isso é falta de maturidade. Então, o crescimento espiritual é o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Cristo. Filho, eu já tenho mais de 20 anos de evangelho, eu ainda estou crescendo. Porque o que eu fazia até ontem, hoje eu não faço mais. Você acha que muitas vezes para estar na frente de uma obra você não tem que reconhecer erros? Você não tem que pedir perdão? Não, eu sou líder. Muito mais eu, porque eu tenho um líder maior, Jesus, e ele diz: eu vos dei um exemplo para que como eu fiz, vós façais também. Isso é crescimento. Deixar coisas para mim é difícil. Para o bem-estar da igreja, para o meu próprio bem-estar. Então isso faz parte do processo de crescimento. Então vamos lá. Com o passar do tempo, o crente vai aprofundando, tornando profundo seu relacionamento com Deus, e a sua vida vai se transformando. Eu tenho certeza que cada irmão, eu posso tirar o pai, não posso tirar. Com licença, irmãos. Hoje está bem calor, está bem quente. Irmãos, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui não são o que eram até um mês atrás. Por quê? Porque já cresceram, já amadureceram. Crescimento espiritual é amadurecer na fé. E todo crente precisa amadurecer. Uma coisa que eu preciso deixar claro, irmão, é que amadurecimento não é opcional, é obrigatório. Sabe por quê? Tirando a manga, que a manga verde você come com sal, mas você não come nenhum outro fruto que esteja verde. Você só come coisas maduras. Por quê? Porque até um fruto, uma fruta, no pé de uma árvore, para servir de alimento para alguém, precisa estar maduro. Como você vai dar alguma coisa a alguém se você está verde na fé? Como você vai ajudar alguém se você não ajuda nem a você mesmo? Então nós temos que crescer. Crescimento não é opcional, é obrigatório. Não dá para entender alguém que está há 10, 20, 30 anos no Evangelho agindo como criança na fé. Aliás, 1 Coríntios 13, 11, Paulo
dizer, quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Olha só, é porque eu uso uma versão, mas não há problema não, é a mesma coisa. Você consegue entender da mesma forma. Irmãos, você vê adulto fazendo birra? Dá para imaginar um adulto no shopping, se não comprar, eu vou bater pé, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou fazer barulho, vou chamar atenção? Isso é coisa de quem? Isso é coisa de quem? De criança. Se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Quem diz que isso comove a Deus, irmãos? Isso é prova que falta amadurecimento, que falta crescimento. Vamos ver dentro da Bíblia alguns exemplos de crescimento espiritual. 1 Samuel 2,28 vai falar assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O profeta Samuel crescia. Veja que para ele exercer o ministério profético, ele teve que crescer. João Batista, Lucas 1,80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 2,40 e 58 fala de Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em Atos 9:22, a Bíblia fala sobre Paulo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Segunda aos Tessalonicenses 1:3 fala sobre os crentes de Tessalônica. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Veja que a Bíblia dá provas e exemplos de pessoas que cresciam. Até Jesus crescia. Aí você diz assim: não, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus, quando ele esteve nesta terra, esteve em carne e osso. Ele dependia tanto de Deus como nós dependemos. Para ele exercer o seu ministério terreno, ele precisava da graça, a mesma graça de Deus que nós também precisamos. E isso fazia crescer. Se eles cresciam, nós também precisamos crescer. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não brinca nesses dias em que nós vivemos. Eu vou lhe dar uma notícia. Há muita gente que diz assim: olha, chega aqui, pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso. Alguém já ouviu ou já falou isso? Vou lhe dar uma notícia que talvez para você não seja muito boa. O diabo não está furioso. Aliás, ele nunca esteve furioso. E eu lhe provo na Bíblia que ele é furioso. Apocalipse 12 vai dizer que houve batalha no céu. Os anjos de Deus de um lado contra o dragão e o seu grupo de anjos. E Apocalipse 12:10 vai dizer assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo, ele é irado, e não é porque você é crente. Ele é irado com os homens, ele é irado com o planeta Terra. Ele sabe, não é isso? 10.
Vê o 7 então, por favor. Talvez eu tenha errado. 8. Vai achando aí. Acho que é o 9. Não, eu acho que é o 10 sim. Eu acho que isso aí. Mas está por aí, do 7 ao 10. O diabo desceu para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele sabe que a sua condenação é certa. O que ele faz? Ele quer levar a maioria das pessoas para as trevas exteriores com ele. Agora, essa ira dele aumenta quando nós, meros mortais, estamos na presença de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, a ira do diabo aumenta. Por isso ele quer esfriar você na fé. Por isso ele quer fazer você desistir. Por isso ele quer fazer você retroceder. Só que nós estamos em constante batalha. A nossa guerra é 24 horas. E nós precisamos sempre desse crescimento para enfrentar as forças espirituais do mal. Em 1 Coríntios 3, versículo 9 ao 23, Paulo vai usar a figura da lavoura, edifício e do templo. Você sabe que lavoura, edifício e templo, você tem que trabalhar, você tem que construir. Aliás, deixa eu lhe perguntar, você vai responder para mim. Quando nós construímos uma casa, por qual parte começamos? Toda casa precisa de alicerce. É o que tem faltado muitas vezes em muitas pessoas. Alicerce espiritual. Por quê? Porque o alicerce, quando nós construímos e edificamos uma casa, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir os rios, pode vir a tempestade que for, aquela casa está alicerçada, ela continua de pé. Mas se ela não tiver um bom alicerce, primeiro vendaval, ela cai. Então, por exemplo, Paulo usando a figura da lavoura. A lavoura é algo que todo dia você está ali trabalhando. Todo dia você está ali manuseando. Todo dia você está cuidando. Irmãos, há crentes que estão na igreja, mas não estão cuidando direito da sua vida espiritual. É gente que só lê a Bíblia na igreja, gente que só ora na igreja, gente que só canta na igreja, mas quando chega à sua casa, não tem o seu devocional, não tem o seu particular. Pastor, mas o dia é corrido, o trabalho, é filha, é marido, é comida, e é não sei o quê. Sim, mas entenda uma coisa. Entenda. Achou aí? 10, 12. Desculpe, eu errei. Perdão, meu filho. O casamento. Você acha que se eu estiver no meio de muita gente, aí eu ando de mão dada com a minha esposa, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente, né? Ok. Mas eu chego à minha casa, eu não falo com ela, a gente dorme separado, a gente não tem comunicação, não tem convívio. Esse casamento subsiste? A vida cristã é a mesma coisa, filho. Se você não tiver o seu tempo com Deus, você não resiste aos vendavais. Se você não tiver o seu momento com Deus, irmão, o diabo, quando arma os laços, ele arma coisas boas. Ali, achou. É porque esse versículo aqui eu coloquei de última hora, ele não estava dentro do meu perdão, tá, meu filho? A gente é assim, às vezes, não dá um trabalhinho para fazer. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Este pouco tempo é o tempo que ele vai mais trabalhar com intensidade para levar o maior número de pessoas para as trevas com ele. E a gente está nessa batalha 24 horas. Eu preciso de cuidado na manutenção do meu casamento. Eu preciso de cuidados na manutenção da minha vida com Deus. Veja que o crescimento acontece paulatinamente. É como uma escada.
Você chega numa escada, você coloca o pé no 5º degrau? Não coloca. Você vai no primeiro, no segundo, no terceiro, e aí você chega onde você quer. E nós precisamos de crescimento espiritual. É por isso que Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Um outro detalhe nesse assunto está em 1 Coríntios 3, de 1 a 8, que vai nos falar que a falta de crescimento espiritual gera mundanismo na igreja. Esse texto aqui é aquele texto clássico: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Grupinhos na igreja que se identificavam mais com determinados obreiros. Isso acontecia em Corinto. E aí Paulo escreve dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Obreiros pelos quais crestes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando eu entendo, irmãos, que a obra não é de A, de B, de C, mas ela é de Deus, e Deus institui quem Ele quiser para dar continuidade à obra, nós continuamos a crescer espiritualmente. Porque até para crescer espiritualmente, nós precisamos uns dos outros. Você pode dizer: não, eu oro, eu não preciso de ninguém. Isso não existe. Para crescer espiritualmente, precisamos uns dos outros. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Só uma pessoa madura discerne o bem e o mal. Falando em discernimento tanto do bem quanto do mal, me lembra do que está escrito em 2 Coríntios 2,11, que diz: para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, os seus objetivos. Quais são os objetivos do diabo? Você vai para uma guerra, já que estamos falando de batalha, de guerra, porque tem gente que fala que batalha espiritual é culto de sexta-feira, libertação, canta um monte de corinho, começa a orar: sai diabo, cai um, e sai demônio, cai outro, segura aí, olha lá, outro tá gritando. Acabou o culto, ele acha: meu Deus, que maravilha, o culto foi uma benção. E ele acha que batalha espiritual é aquilo ali. Não, a batalha espiritual é lá fora, quando você vai para a sua casa. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua vizinhança, na sua rua, é no mercado, porque 24 horas o diabo está trabalhando para combater a igreja. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo, esta igreja precisa ser constituída de crentes maduros. Vamos ver aqui, vamos nos reportar ao Salmo 1. Salmo 1 vai dizer, né? Que é bem-aventurado, obrigado, pastor. Bem-aventurado, tem hora que a mente já não vai, né? Bem-aventurado o homem, né? Você sabe, porque será como a árvore. E é nesse ponto que eu quero falar. A árvore. Você sabe o processo da árvore? Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados. Todo crescimento demanda tempo, demanda processo. Ninguém cresce de uma hora para outra. Então vamos lá. Primeira coisa para você ter uma árvore: você planta a semente. Você coloca lá a semente na terra. Aí você trata aquela semente. Você molha, você rega. Segundo,
nós temos a fragilidade inicial. Você não sabe se ela vai vingar ou não. Ela está frágil. Depois, se ela vingar, ela começa a criar raízes. A raiz, ela fica para baixo ou para cima? Né? Vai lá para baixo. Por quê? Quanto mais profundas as raízes, mais difícil fica a queda dessa árvore. É por isso que crente com raiz não cai com facilidade, não desvia com facilidade, não cria problemas com facilidade na igreja, porque ele é um crente maduro, já tem raiz. Criou-se as raízes, essa árvore agora enfrenta tempestades. Aí eu pergunto para você está no meio da rua, o tempo fecha, ficou 3 horas da tarde, estava aquele sol maravilhoso, bênção de Deus, você foi no shopping fazer uma compra, quando voltou o céu está preto, escuro, começa aquele temporal, raios, trovoadas, né? E a gente teme, né? A coisa toda. Aí você faz o quê? Você procura uma proteção. E quando não há marquise, quando não há algo mais sólido, você procura o quê? Uma árvore. Só crente maduro tem condição de dar apoio espiritual ao seu irmão. Você está ali protegido, né, com os galhos da árvore. Passou a tempestade, você vai para a sua casa. Depois que enfrentou as tempestades, a árvore fica mais forte. Ela continua o seu processo. E depois de estar forte, ela dá frutos. É o processo de um crente em continuidade no crescimento espiritual. Jesus diz assim aos discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que temos dado para o reino? Qual é o fruto que temos dado para a obra de Deus? Queridos, para a gente caminhar para o fim, eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos que falam sobre algumas ações que precisamos compreender para o nosso crescimento espiritual. Primeiro versículo, prepara aí, filha, Efésios 4, 11 a 16. A busca, esse texto fala sobre a busca pelo crescimento com as ferramentas necessárias. Estou aí? Efésios 4, 11 a 16 diz assim: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Lembra que eu falei que para crescer precisamos uns dos outros?
Para isso, a igreja, quando se reúne em grupo, ela tem apóstolos, professores, pastores, porque não dá para crescer sem ensinamento genuíno, não dá para crescer sem ser instruído. Você não instrui teu filho? Não vai por aqui, não anda com fulano, não é boa companhia. Você não faz isso? Quanto mais Deus não instituiria pessoas capacitadas para nos instruir e nos orientar o caminho que nós devemos andar, trilhando rumo ao céu. Ou você acha que no céu vai se entrar de qualquer maneira? Crente birrento entrar no céu? Não. Crente que gosta de uma confusão entrar no céu? Crente que está na igreja, mas pelar, pecar, entra no céu? Tem que ter posição, tem que saber o que quer. Então, nós buscamos o crescimento com as ferramentas necessárias. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, para o aperfeiçoamento dos santos. Honre o seu pastor, honre a sua liderança, porque o que ele está fazendo aqui é te ajudar a crescer espiritualmente. Segundo versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19, vai nos dizer em quem devemos crescer. Vejamos, que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Já viu em quem você tem que crescer? Em Deus. Você só consegue estrutura em Deus. Você só consegue progredir na fé em Deus. Você consegue apenas um verdadeiro alicerce somente em Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18 vai falar sobre a armadura para a nossa realidade. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Será que já fizemos tudo? Portanto, estáis firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, aleluia! Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja, é 24 horas a guerra. Você vai dormir quando chegar a casa hoje. O diabo não dorme. Então nós temos que orar. Veja que ele diz, orando em todo o tempo. A irmã está fazendo arroz lá, está orando. O meu irmão está estudando, está limpando, está varrendo o quarto, está arrumando lá, está orando. Está dirigindo, está orando. Está lavando a louça, está orando. Mas
esta casta, e aqui eu queria frisar como eu falei nos irmãos, esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não inverta as coisas, porque Jesus não fala jejum e oração. Eu não sou contra o jejum, até falo a igreja, explico a igreja lá onde eu pastoreio. Você pode e deve jejuar, é bom para o corpo, né? Medicinalmente, os médicos dizem que é bom, deve, mas não inverta a ordem da coisa. Porque se a gente prioriza o jejum e esquece a oração, o irmão, a irmã que tem que viver tomando remédio, ele já perdeu a guerra. Então, Jesus não coloca o jejum em prioridade. A prioridade é a oração. Tem gente que não tem vida de oração. Como é que vai jejuar? Se para jejuar você tem que estar orando a Deus, você tem que estar meditando na palavra de Deus. O jejum sem a oração, sem o devido resguardo das ferramentas que Deus nos deu, é apenas greve de fome. E não se cabe, eu jejuo 2 vezes por semana, 3 horas por dia. O diabo não tem isso. O diabo tem obediência à palavra. O diabo tem reverência. O diabo tem a sua postura espiritual diante da batalha. Porque nenhum soldado que vai para a guerra, chega na guerra, coloca as armas de lado e fica assim. Aí ele se esconde. Eu já vi obreiros que no final do culto gostavam de descer e orar pelos irmãos. Estava amando. Mas quando manifestava alguém com um espírito imundo, ele chamava outro obreiro, expulsa aqui. E ele corria. Por que nós vemos hoje crentes sem autoridade espiritual? Irmão, seja sincero, você acha? Eu falo com os irmãos, eu moro aqui em Bento Ribeiro, minha igreja em Belfor Roxo. Eu falo com os irmãos, você acha que se 2 horas da manhã alguém bater na tua porta, chamar você para orar por alguém que está endemoniado, vai dar tempo de você me ligar e eu chegar aqui? Vai não, filho, essa guerra é tua, segura essa, porque Jesus te chamou, Jesus te comissionou e ele disse, ide! Porque quando ele falou para os discípulos, ele falou, olha, no meu nome vocês vão pregar, vocês vão fazer tudo, eu vou fazer milagres, mas em meu nome expulsarão demônios. Agora eu fico perguntando, eu fico pensando, se para cada demônio que aparecia na frente de Pedro, de Tiago, de Mateus, de João, eles tivessem que chamar Jesus. Os nossos crentes hoje, nós vivemos uma realidade que eles se fiam no pastor. Eles não têm vida espiritual independente. Não tem. Tudo é o pastor. O pastor para muitos é um guru espiritual. Ele não dá um passo à frente se não falar para o pastor. Não, irmão. Você tem que orar. Você tem que consultar ao Senhor. Você tem que ler a palavra. Você tem que se revestir. Revestir, irmãos. Eu estou vestido. Eu estou vestido. Mas se eu pegar o paletó e colocar por cima, eu estou revestido. Tem muita gente que está vestido, mas não está revestido. E é por isso que existe essa dependência em muitos lugares, muitas igrejas, de obreiros, porque a gente tem a ideia de que o obreiro é mais consagrado. Não. Que se ele também não buscar, ele não tem nada do alto. Você está entendendo? A comissão de Jesus não é para o pastor, o presbítero, o diácono, não, é para a igreja. E a igreja é composta de oficiais, sim, mas é composta por todos nós. Veja, em Atos capítulo 19, isso aqui é interessante, eu não poderia falar nessa conferência
sem usar este texto. Atos 19:11 vai nos dar um exemplo de despreparo para enfrentar a realidade espiritual. Atos 19:11 vai dizer assim: e Deus fazia milagres especiais. Algumas versões dizem maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes, os que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês 7 aí, quem sois? E o homem que tinha espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus, feridos daquela casa. Irmãos, a falta de preparo espiritual ela é muito perigosa. Porque não é porque eu estou dizendo para você que agora Jesus te deu autoridade para você saber quando você vai sair daí, por aí agora também, colocando a mão, não, sai da não. Tem que ter responsabilidade espiritual, tem que ser maduro, mas tem que entender a sua realidade. Estes homens, eu falo sempre lá na igreja uma coisa: não adianta, irmão, eu querer fazer como eu vejo alguém fazer. Não. Porque tem muita gente que é chamado para esse ministério, para estar de frente, né, desse tipo de trabalho. Mas tem gente que quer fazer porque sabe a fórmula. E o perigo, pastor Jamil, está quando eu aprendo a fórmula, mas eu não tenho a graça, eu não tenho a unção, eu não tenho poder, eu não tenho revestimento, eu não tenho armadura. Por que você acha que todo mundo está na igreja, todo mundo é revestido, todo mundo é armado? Não, senhor, filho. Não. Tem muita gente que vem na igreja que não quer ficar em casa sozinha essa hora. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não quer crescer, porque ele acha que a igreja é melhor, ele não tem outro lugar melhor para ir, ele vem para a igreja, mas ele não cresce espiritualmente. Como é que eu entendo, como é que eu conheço alguém que não cresce espiritualmente? Vê se ele ora. Todo crente que ora, na hora da oração coletiva, ele está ligado com Deus. Porque quando ele chega a casa, ele tira o seu tempo para estar a sós com Deus. Ele prioriza a oração, ele cultua, ele participa do culto. Na hora de cantar, ele canta. Na hora de ofertar, ele oferta. Na hora de orar, ele ora. Na hora de adorar, ele adora. Na hora de ouvir a palavra, ele ouve. Mas aquele que não tem intimidade com oração, com as coisas de Deus, isso tudo para ele é um tédio. Tudo para ele é um tédio. Aí, quando ele tem que enfrentar a realidade, ele está o quê? Despreparado. Mas aí ele lembra de uma coisa: não, peraí, eu vi o pastor Jamil orar sexta-feira passada, ele falou um negócio: eu te expulso em nome de Jesus. Aí ele vai. Só que, meu filho, desculpa a realidade, a franqueza, o diabo te conhece. Diga: o diabo. Diga mais forte: o diabo me conhece. Deus te conhece, mas o diabo também sabe quem é você. Porque ele diz para os homens: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Quando Paulo estava lá na praça, com aquele espírito de adivinhação naquela jovem, indo para a oração, o diabo falou a verdade na boca dela. Estes homens que vão, que nos anunciam a mensagem, são servos do Deus Altíssimo. Mas o diabo é mentiroso, mas há momentos que ele fala a verdade. Ou ele estava mentindo naquela hora. Mas aquilo perturbou Paulo. Então ele conhecia muito bem Paulo. Jesus então conhecia muito melhor, porque ele veio de lá. Ele estava lá, mas ele caiu. Nós vimos isso. Mas ele também conhece a nossa vida.
Ele sabe o que nós fazemos no oculto, quando nós estamos sozinhos. Ele sabe. É por isso que de um lado está Deus e seus anjos, mas do outro lado está o diabo. E nós estamos no meio dessa guerra. Quem é que vai vencer essa guerra? Só depende de nós. Crescimento espiritual ordenado. Já estou caminhando para o fim. A Bíblia nos ordena a crescer em frutificação. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. A Bíblia nos ordena também crescer em Cristo. Efésios 4:15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia também nos ordena crescer em amor. 1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. A Bíblia nos ordena crescer para a perfeição. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento e obras mortas e de fé em Deus. Prossigamos até a perfeição. A Bíblia nos ordena crescer através da palavra. 1 Pedro 2:2. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. E a Bíblia também nos ordena a crescer por acréscimo. 1 Pedro 1:5-10 diz assim: que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, salvação sobre a qual inquiriram os profetas e buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Irmãos, o que nós vivemos hoje começou no tempo dos profetas. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: nós vivemos hoje aquilo que é muito melhor da parte de Deus. Quando a Bíblia nos ordena crescer por acréscimo, é porque começou lá com os profetas. Eles profetizaram, mas a plenitude não se realizou neles. A plenitude se realiza na igreja hoje. Por meio de Jesus Cristo é que nós podemos crescer. E a Bíblia nos ordena a crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Porém, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amados, para concluirmos, como crescer espiritualmente? O crescimento, como eu falei, ele não é opcional, ele é obrigatório. Só, queridos, que há coisas que eu, os pastores, não podem fazer pela igreja. Por exemplo, se eu disser a você, bebe água porque eu estou com sede, a minha sede vai ser saciada? Não. Então eu tenho que beber a água.
não sei estudar licença. Eu saciei a minha sede. Então eu não posso fazer algumas coisas por você. Você não pode fazer algumas coisas pelos outros. É você que tem que fazer. Então a primeira conclusão que eu chego sobre como crescer espiritualmente é a vontade própria. Ou seja, você tem que querer crescer espiritualmente. E a segunda coisa, a segunda conclusão, é que quando eu quero crescer, eu tenho o auxílio do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Diga, eu dependo do poder do Espírito Santo para crescer espiritualmente. Dentro dessa conclusão, eu entendo que para eu crescer espiritualmente, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Segunda conclusão que eu chego, que para crescer espiritualmente, eu preciso estudar a Bíblia Sagrada. Mateus 22:29 diz: Jesus respondendo disse-lhes: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Terceira conclusão que eu chego sobre como crescer espiritualmente é orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Quarta conclusão sobre como crescer espiritualmente: participe das atividades da igreja. Hebreus 10:25: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. E quinta e última conclusão sobre como crescer espiritualmente: assuma responsabilidades. Lucas 22:54 vai dizer: então, tomando-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Não siga Jesus de longe, se envolva, se aproxime. Uma coisa que ajuda muito, pastor Janilson, eu posso colocar a igreja em pé? Por gentileza, querido, coloque-se em pé. Uma das coisas que ajuda muito a nós a crescermos espiritualmente é o trabalho. Apresente-se para o serviço. Pastor, o que eu posso fazer? O senhor precisa de mim, eu estou aqui, olha. Qual a área da igreja eu posso atuar? Posso lavar o banheiro? Posso varrer? Eu preciso me sentir útil, porque a utilidade na casa de Deus também gera crescimento para nós. Coloque seus dons e suas habilidades a serviço da obra, e você vai crescer espiritualmente. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Já passei 1 minuto e eu quero orar por você. Bendito Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua igreja congrega-se neste santuário e veio aprender sobre crescimento espiritual. Senhor, que nós possamos, meu Senhor amado, sair deste lugar compreendendo a necessidade do crescimento, porque estamos em guerra, estamos em batalha, e o nosso desejo, creio eu, que esse é o desejo da igreja, é vencer esta guerra, é vencer essa batalha. Senhor, ajuda. Se houver alguém fraco, fortalece, levanta o caído, anima o abatido, restaura o que não tem vigor, ó Espírito Santo. E Senhor, eu te peço, fortalece os meus irmãos, adestra as nossas mãos para a batalha e nos ajude a vencer, a fim de que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor. Esta é a nossa oração, na certeza de que o Senhor há de fazer mais do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Em nome de Jesus. E quem assim crê, diga amém.
Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Glória a Deus. Pastor Janilson, obrigado, querido. Obrigado aos ministros. Obrigado a esta igreja. Que o Senhor vos abençoe.